ou, se pecam, elas o fazem, vamos dizer assim, coisas não muito desagradáveis. Não é o caso de Davi. A Bíblia é muito clara em transparecer que Davi era um homem com uma certa índole de violência, não é? Deus, inclusive, não permitiu que ele construísse o templo, porque era um homem sanguinário. Quando Davi ia para uma guerra, ele ia para uma guerra. E ele não ia para perder. Não é? E na vida particular de Davi, ele também pecou e pecou de forma terrível. Em muitas igrejas, com certeza, Davi não seria e não poderia exercer qualquer tipo de liderança. O máximo que permitiriam Davi era ele sentar num cantinho de saco e cinza e ficar se penitenciando até o fim da sua vida. Então não é isso que diferenciou Davi e diferencia Davi da vida dos crentes de ontem e de hoje. A diferença, a distinção entre Davi e a grande maioria dos crentes está no fato de que a vida de Davi sempre esteve fundamentada no seu relacionamento com Deus. A vida de Davi estava centralizada em Deus. Ele vivia em, por e para Deus. O grande diferencial entre Davi e a maioria dos crentes é que Davi vivia em função de Deus e não colocava Deus em função dele. Davi vivia em função de Deus, enquanto a grande maioria dos crentes do passado e do presente vive em função de si mesmos. Tudo gira em torno de nós. Os cultos, as orações, os cânticos, as pregações estão normalmente centralizadas no ser humano e nas suas necessidades, e não em Deus e na sua glória. A pergunta que se faz não é se o culto agradou a Deus, é se o culto foi gostoso. Você gostou do culto? Hoje o culto não estava muito animado. O Diva estava meio morocochô, o pessoal do louvor tropeçou nos instrumentos, o som estava ruim. A pergunta que se faz não é se o cântico engrandece a Deus, mas se ele é animado, se ele tem um bom ritmo, se os arranjos que foram feitos saíram direitinho. A pergunta que se faz não é se a oração e aquilo que estamos pedindo na oração glorificam a Deus, exaltam a Deus, mas se todas as nossas necessidades foram supridas. A pergunta que se faz não é se a pregação está fiel ao texto das Escrituras, ou se esta pregação glorificou a Deus, mas se ela não ofendeu os sensíveis ouvidos, não machucou, não incomodou a nossa consciência. Esta, portanto, querido, é a razão pelas quais encontramos hoje, como naqueles dias, tão poucos homens, mulheres, jovens e adolescentes que possam ser chamados segundo o coração de Deus, como Davi foi. Porque para ser um crente segundo o coração de Deus, é preciso conhecê-lo, é preciso experimentar de Deus diariamente na sua vida. É preciso viver em, por e para Deus, e sempre foram poucos. Uma pequena minoria que está disposto a pagar o preço para viver assim. A grande maioria entre nós se contenta com o mínimo de Deus, o mínimo conhecimento de Deus,
a mínima comunhão com Deus, a mínima experiência com Deus. E por isso nós recebemos também a mínima porção das bênçãos de Deus. E não a abundância da bênção de Deus que Davi recebeu sobre a sua vida. Por isso, somos crentes assim, e não crentes como Davi foi. O Salmo 23 é considerado de autoria de Davi. E quando nós lemos a Bíblia e conhecemos a vida de Davi, não há por que não sê-lo. Nesse precioso Salmo, Davi vai compartilhar conosco um pouco do seu relacionamento com Deus, dessa intimidade que ele tinha com o seu Deus, e que fazia toda a diferença na vida dele. Para Davi, Deus não era um ser distante, etéreo, intangível, de histórias que ele ouviu falar, de conceitos teológicos abstratos, de discursos e cânticos estéreis. Para Davi, o seu Deus é um pastor sempre presente em todos os momentos da sua vida. Fossem estes momentos bons e agradáveis, junto às águas tranquilas e os pastos verdejantes, mas esse pastor que é o seu Deus também se fazia presente nas horas mais agudas e difíceis da sua vida. Quando Davi tinha que atravessar os diversos tipos de vale da sombra da morte, que ele e todos nós temos que atravessar na nossa vida. O seu Deus sempre esteve presente, com sua vara, com seu cajado, para orientá-lo, para corrigi-lo, para consolá-lo. E quando Davi vai concluir este Salmo 23, ele faz uma declaração extraordinária a respeito de Deus. Uma declaração que fez toda a diferença na vida de Davi, uma declaração que pode fazer toda a diferença na tua vida também. No verso 6, na primeira parte, Davi declara o seguinte: certamente, ou seja, com toda certeza, com absoluta certeza, certamente que a bondade e misericórdia de Deus me seguirão, ou seja, acompanharão, perseguirão insistentemente, jamais deixarão de me seguir todos os dias, cada momento, cada instante, cada segundo da minha vida. É isto que fez diferença na vida de Davi. A bondade e a misericórdia de Deus, que o perseguiu insistentemente, cada segundo da sua vida. Davi sabia que tudo que ele era, que tudo que ele fez, somente foi possível por causa desta bondade e desta misericórdia de Deus que o perseguia, que o seguia cada dia da sua vida. Esta declaração resume toda a história de Davi, como se ele estivesse dizendo: Senhor, em toda a minha vida, a tua bondade e misericórdia esteve presente. A tua bondade e misericórdia esteve presente quando eu estava vigiando as ovelhas do meu pai e eu tive que lutar contra um leão e eu tive que lutar contra um urso. A tua bondade e misericórdia esteve presente comigo quando eu tive que enfrentar o gigante dos filisteus. A tua bondade e misericórdia esteve presente comigo quando Saul tentou de todas as formas me matar. A tua bondade e misericórdia esteve presente comigo através de todas as guerras que eu tive que lutar na minha vida.
A tua bondade e a tua misericórdia esteve presente comigo quando cometi adultério e precisei ser perdoado. Por toda a minha vida, a tua bondade e misericórdia sempre esteve comigo. Não importa o que eu tenha feito, a tua bondade e misericórdia jamais se afastou por um segundo que seja da minha vida. Esta é a razão, queridos, pela qual Davi era apaixonado pelo seu Deus. Esta é a razão pela qual Davi estava disposto a servir totalmente ao seu Deus. Esta é a razão pela qual Davi estava disposto a viver e, se fosse necessário, morrer por este Deus. E eu quero convidar cada um de vocês nesta noite a, juntamente comigo, pararmos e pensarmos um pouco sobre esta bondade e misericórdia de Deus nas nossas vidas. Pois assim como fez diferença na vida de Davi, esta bondade e esta misericórdia faz diferença também na minha e na sua vida. Quando pensamos na bondade e nesta misericórdia de Deus na nossa vida, isso nutre a nossa comunhão com Deus. Quando pensamos em quão bondoso e misericordioso Deus tem sido na nossa vida, isto alimenta e fortalece a nossa comunhão com o Senhor. E na medida em que nós vamos tendo esta comunhão com Deus, nós vamos percebendo que nada que nós temos ou somos é por mérito nosso, mas é sempre fruto da ação bondosa, misericordiosa de Deus em nosso favor. Nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Nós temos ânimo para fazermos algumas coisas na igreja por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Se oramos, é porque esta bondade e esta misericórdia de Deus está manifestando-se na nossa vida. Jacó fugiu de casa. Ele ludibriou o seu irmão e na última hora da vida do seu pai, ele recebeu a bênção da primogenitura no lugar do seu irmão Esaú. E o seu irmão, então, no momento de ira, por ter sido ludibriado, ainda que anteriormente ele mesmo tivesse aberto mão deste privilégio livremente e voluntariamente, ele jurou matar o seu irmão Jacó assim que os dias do sepultamento do seu pai tivessem passado. Jacó não espera para ver, ele vai embora, ele foge, vai para a casa do seu tio Labão. E lá por muitos e muitos anos Jacó viveu. E a bondade e a misericórdia de Deus se manifestava na vida de Jacó a cada dia. Não porque Jacó fosse uma pessoa que nós consideraríamos assim, muito honesta, muito justa, né? Jacó era uma pessoa muito hábil em fazer negócios, não é? E ele, como um bom brasileiro, gostava sempre de levar alguma vantagem. Mas Deus sempre cuidou de Jacó. E agora, depois de muitos anos, Jacó está voltando para a sua casa. E ele vai com as suas mulheres, seus filhos, seus empregados e muito gado, porque Deus o havia abençoado grandemente. E Jacó, lá no capítulo 32, no verso 10, ele diz algo que é muito interessante. Ele fala: Senhor, eu sei que eu sou pequeno, quase que insignificante, diante da grandeza da tua bondade e da tua misericórdia
para comigo. É assim que você se sente? Jacó poderia estar voltando cheio de si mesmo. Afinal, ele saiu sem nada. E agora ele é um homem rico. Mas ele sabia que tudo aquilo tinha uma única razão: a manifestação da bondade e da misericórdia de Deus na sua vida. Não é porque ele orava muito, não é porque ele ia ou fazia muitas coisas, mas era por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Quando nós pensamos nesta bondade, nesta misericórdia de Deus sobre a nossa vida, fortalecemos a nossa comunhão com Deus, o nosso amor por Deus aumenta, na medida em que nós contemplamos o seu cuidado especial para conosco. Quanto mais nós pensamos na forma extraordinária com que Deus cuida das nossas vidas, quanto mais nós percebemos este agir providencial de Deus na nossa vida, mais nós o amamos. De maneira que não amamos a Deus apenas porque Ele nos abençoa, mas amamos a Deus pelo que Ele é. Nós podemos gostar de pessoas porque elas nos fazem bem e nos agradam. Mas é muito difícil nós gostarmos de alguém que é desagradável para conosco. A gente diz assim: não vou com a cara do fulano, não é? Por quê? Porque às vezes a pessoa falou ou fez algo que nos contrariou, que nos irritou, que nos frustrou. Mas quando nós amamos de verdade, nós não ficamos irritados, porque sabemos que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Que Deus é tão bondoso e tão misericordioso, que mesmo quando Ele nos tira alguma coisa, é para o nosso bem. E quando Ele nos dá algo, é para o nosso bem. E quando Ele não atende às nossas orações, é para o nosso bem. E quando Ele atende às nossas orações, é para o nosso bem. E quando nós pensamos nesta bondade e misericórdia de Deus, que nos acompanha todos os dias, e fortalecemos a nossa comunhão, nós temos uma disposição maior em obedecer e servir ao Senhor. Ninguém precisa falar para mim o que eu tenho que fazer, porque eu sei que eu faço muito pouco. A minha oração todos os dias, ao final do dia, é aquela oração: servo inútil sou, porque não fiz mais do que deveria ter feito. Paulo achava que fazia muito pouco. Davi achou que fez muito pouco, porque ele sabia o tamanho da bondade e da misericórdia de Deus. Os mandamentos do Senhor não são pesados para aqueles que percebem o tamanho desta bondade. Obedecer a Deus é o prazer e a alegria do coração do crente, que sabe que as misericórdias de Deus são tremendas sobre a sua vida. O salmista, no Salmo 116, no verso 12, ele faz uma pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu posso fazer para agradar a um Deus que me tem abençoado de forma tão grandiosa?
que eu posso fazer para um Deus que me abençoa e cuja bondade e misericórdia me perseguem todos os dias da minha vida? Como pode ser pesado para mim vir aqui no culto, nas reuniões? Como pode ser pesado para mim, ou difícil para mim, ou cansativo para mim, servir a um Deus tão bondoso e tão misericordioso? Mas quando nós pensamos nesta bondade e misericórdia de Deus, que nos perseguem diariamente, nós enriquecemos a nossa vida cristã. Nós passamos a ter uma vida cristã abundante. Vemos nossas orações e esperança ressurgirem com mais vigor quando percebemos o cuidado especial de Deus. Nós oramos porque temos certeza de que Deus age sempre em favor das nossas vidas. Jeremias, em Lamentações, do capítulo 3, verso 18, ele faz um desabafo. Senhor, já pereceu a minha força, como também a minha esperança. O velho profeta Jeremias, depois de 40 anos pregando, ele viu o seu povo sendo dizimado pelo exército da Babilônia, vendo a sua cidade destruída, seus muros destruídos, seu templo queimado. E agora sentado à porta do que fora um dia a porta de entrada da cidade de Jerusalém, diz: Senhor, já pereceu a minha força, como também a minha esperança. Mas quando a resposta de Deus vem, nos alegramos sobremaneira. Quando nós começamos a olhar para a bondade e a misericórdia de Deus que nos perseguem, nós encontramos ânimo e força, porque sabemos que os inimigos serão derrotados. Sabemos que as circunstâncias serão transformadas. Sabemos que o mal que se faz contra nós se tornará em bem. E a derrota final é nossa. A bondade de Deus nos segue, nos acompanha, nos persegue insistentemente todos os dias da nossa vida. Por isso nós temos ânimo para orar. Por isso nós olhamos e contemplamos na esperança da ação de Deus em nosso favor. Também quando pensamos nesta bondade e misericórdia de Deus, que nos persegue insistentemente todos os dias, ela nos ajuda a corrigir a incredulidade natural dos nossos corações. Muitas vezes nós falamos como Asaf: eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e lhes aumento as riquezas. Não é? Mas quando aprendemos como Deus trata alguns ímpios, ainda neste mundo, e qual será o fim deles na eternidade, então nós dizemos como Asaf disse: eu não tenho outro bem no céu e na terra além de ti. Quando nós pensamos na bondade e na misericórdia de Deus manifestada dia a dia na nossa vida, nós corrigimos a incredulidade natural dos nossos corações. Nós somos inclinados sempre a duvidar, sempre a questionar, sempre a colocar um ponto de interrogação. Mas quando nós olhamos como Deus é bondoso e como Deus é misericordioso para conosco, então nós dizemos como Davi: eu creio, Senhor. Creio que o Senhor haverá de cumprir todas as tuas promessas sobre a minha vida. Creio que tudo quanto o Senhor faz em mim e através de mim é o melhor,
é para o meu bem. Quem tem suprido todas as suas necessidades? Como você tem sobrevivido a tantos perigos, doenças, acidentes? Por que você ainda está aqui? E a resposta é uma só: porque a bondade e a misericórdia de Deus te perseguem todos os dias, da hora que você levanta até a hora que você vai dormir, e enquanto você dorme. Ao nos lembrarmos, queridos, desta bondade e desta misericórdia de Deus, nós ficamos mais estruturados para enfrentarmos as tempestades que se formam à nossa frente. Bendito o crente que pode dizer: não é a primeira vez que passo por tais provações, mas eu sei em quem tenho crido. O que nós acabamos de cantar? Que Deus nos treina para o quê? Para lutar. Ele nos prepara, nosso personal trainer. Ele dá todas as condições para que nós façamos uma boa luta, até que nós vençamos. Há duas formas de nós revelarmos a nossa incredulidade. Uma, duvidando do poder de Deus, duvidando da sua disposição para nos ajudar. Essa é uma forma de manifestarmos a incredulidade. Deus nos ajudou, queridos. Portanto, continuará sempre a nos ajudar. Deus foi bondoso e misericordioso conosco lá no passado e continuará sendo bondoso e misericordioso conosco no presente e nos dias que virão. Ele tem tanto poder agora como teve no passado. E esta é a revelação que Davi e Paulo fizeram para animar os corações seus e dos seus irmãos. Davi sabia que o seu pastor jamais o abandonaria. A bondade e a misericórdia de Deus me perseguem todos os dias da minha vida. Como é bom pensar nisso, né, querido? Como é bom saber disso. Mas, querido, melhor ainda, é quando você experimenta desta bondade, desta misericórdia de Deus na sua vida. Curve a sua cabeça. Peça para que Deus possa mostrar para você todos os dias a sua bondade e a sua misericórdia. Se você talvez esteja vivendo neste mundo tenebroso sem experimentar desta bondade, desta misericórdia de Deus, volte para Deus hoje. Diga: Senhor, eu quero, como Davi, experimentar desta bondade, desta misericórdia do Senhor na minha vida. Jesus, meu Senhor, é para sempre o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal nenhum, pois ao meu lado Ele sempre estará.